10 horas de sono noturno direto, é o habitual dele, mas ele já dormiu essa semana, por exemplo, 12 horas. Dormiu 12 horas de sono. Então... Tem jeito, porque eu pensava a mesma coisa. Eu achava que não é do meu filho, é uma característica dele, não vai resolver. E tá aí. Não é só uma criança que, além de dormir a noite inteira, é uma criança autônoma, que se vira sozinho, que não é dependente de mim, que consegue ficar no ambiente sozinho tranquilamente, que dorme sozinho, coisas que eu nunca imaginei alcançar. Então, assim, é só alegria aqui na minha casa e todo dia eu mando foto pra tia Maiara. Agora ela dorme no quarto dela, ela faz as sonecas assim, eu aprendi a olhar as janelas do sono dela, né, durante o dia, as sonecas, ela faz boas sonecas no quarto, né, ela dorme no quarto dela. Isso para mim foi o que eu mais fui buscar, ela tirar ela da minha cama, porque não estava fazendo bem para ela e para mim. A cama compartilhada para mim não funcionava, né? Ela dorme cedo, ali por volta de 6h30, 7 horas. Eu tenho tempo de descansar, jantar com meu marido, tenho tempo de qualidade. Mamãe feliz, essa frase é a frase da minha vida. Mamãe feliz é bebê feliz, porque eu tenho agora tempo de qualidade com ela, porque agora eu já não estou tão cansada. Ela faz um sono noturno com apenas um despertar para mamar, né? Que é com fome que a bichinha tá. Depois ela volta a dormir e acorda entre 6 e 7 horas da manhã. Então, para nós aqui em casa é excelente, a gente tem um tempo de qualidade à noite, consegue jantar e conversar juntos. A pergunta que eu mais escuto e recebo é: o meu bebê acorda a noite inteira, isso é normal, Maiara? E eu venho te falar que não, isso não é normal. E durante esse evento aqui, eu vou te mostrar o caminho para o seu bebê ter pelo menos 8 horas de sono por noite. Eu me chamo Maiara Murdock, sou consultora do sono infantil e especialista no sono dos bebês. E essa aqui é a Jornada do Sono Descomplicado. Sejam todos muito bem-vindos. Mamãe, passar por privação de sono não é normal, chega até a ser cruel com você. Ninguém merece passar por isso, nem você, nem o seu bebê. E eu estou te falando isso porque eu tenho 2 filhos e também já passei pela privação de sono. Foi cruel demais comigo. E eu já ajudei centenas de mães. E quando elas chegaram até mim relatando quão sofrida estava a vida delas, eu via que aquilo não era normal e que eu precisava fazer alguma coisa quanto a isso. Eu só ficava andando de um lado para o outro, chorava todos os dias, todas as noites e todas as madrugadas eu chorava. Isso, casamento indo ladeira abaixo também, né? Por isso, a aula de hoje é os erros que você comete que afetam o sono do seu bebê. Mas antes, deixa eu te contar como eu descobri que era possível eu e o meu bebê dormirmos mais de 8 horas por noite e como é que isso salvou a minha vida e o meu casamento. Quando eu ganhei a minha primeira filha, eu me preparei de várias formas. Li sobre educação de filhos, fiz o enxoval, aprendi sobre amamentação, mas eu não sabia nada sobre o sono dela. Já nos primeiros meses de vida da minha bebê, eu me deparei com grande dificuldade, que é a privação de sono. Conduzir o sono daquela neném tão pequena era um desafio enorme para mim. Ela trocava o dia pela noite, fazia longos períodos de sono durante o dia e acordava de hora em hora na madrugada. Ela tinha uma associação de sono de somente dormir mamando no peito. E todas as vezes que ela despertava na madrugada, chorava e só se acalmava se eu desse o peito. E isso me cansou demais. Eu não sabia que eu poderia ajudar a minha filha a melhorar os hábitos de sono dela. Eu apenas era guiada pelos horários dela. Eu estava exausta, muito cansada. E eu fiquei totalmente perdida naquela situação. As pessoas próximas viam minha situação e me davam conselhos. Um dia me disseram que eu deveria segurar minha filha acordada o máximo de tempo possível durante o dia para ela dormir melhor durante a noite. Que erro meu! Eu comecei a fazer isso e parece que tudo piorou. Ela passou a acordar 6, 7, 8 vezes na madrugada e eu, que já estava cansada e privada de sono, passei a ficar
esgotada. Eu me arrastava, eu não tinha alegria, eu não tinha ânimo para nenhuma atividade. A maternidade não estava sendo nada do que eu havia sonhado um dia para mim. Eu não tinha energia para brincar com a minha própria filha no tempo acordada dela. Eu não conseguia raciocinar direito. Eu lembro que naquela altura, dormir 4 horas seguidas para mim se tornou o meu maior sonho. Eu só queria descansar. Meu casamento não estava bem. Eu não tinha paciência com meu marido e ele também estava cansado com aquela situação. E eu me vi em uma situação que parecia não ter saída e eu me perguntava o que havia acontecido com a minha vida, que vida era aquela que eu não tinha força, ânimo para cuidar de um serzinho que foi tão desejado e dependia tanto de mim? Que vida é essa que você só pensa em dormir? Eu não queria mais isso para mim, eu não queria mais isso para minha família. Olha, eu era exatamente como você, mamãe. Eu só queria poder ter uma boa noite de sono. Eu queria que minha filha dormisse bem e que a saúde dela não ficasse prejudicada por conta disso. Eu não queria que a minha filha dependesse de peito para dormir e eu queria que ela dormisse a noite inteira e de uma maneira tranquila. Era só isso que eu desejava. Então eu comecei a ficar inconformada com aquela situação. Eu escutava histórias de algumas mães contando como seus filhos dormiam bem, dormiam a noite inteira e até mesmo muitas vezes sem precisar ficar mamando ou sem ficar irritado. E isso na minha cabeça era incabível. Até que um dia eu resolvi pesquisar. Comecei a ler livros, comprar cursos, imersões, tudo. Eu realmente fui atrás de dar um basta nisso. Eu aprendi uma coisa e ia aplicando na minha vida. Aprendi outra coisa e aplicava também. Bom, o lado ruim disso é que algumas coisas davam muito certo e outras eram apenas balela da internet. Como, por exemplo, a história de você comprar uma planilha pronta que diz a hora que o seu filho tem que dormir e a hora que ele tem que acordar. Isso até parece ser lindo na teoria, só que na prática a verdade é que cada mãe, cada bebê e cada família tem uma rotina diferente e eu precisava de algo personalizado, algo que eu pudesse aprender, adaptar e colocar em prática na minha vida. O que aconteceu foi que eu resolvi filtrar tudo que eu vinha aprendendo. Comecei a aprender, adaptar, desenvolver e acrescentar pontos pertinentes à rotina de uma mãe comum que eu era. Eu comecei a trabalhar e alinhar os 3 pilares do sono do bebê, o que eu viria a chamar de método bebê RAI, rotina, autonomia e emocional. Ou seja, os 3 pilares básicos do sono infantil. E depois de mais ou menos uns 20 dias aplicando de maneira certa os pilares do sono, a minha filha, que na época tinha 3 meses, enfim, estava dormindo muito bem à noite. E o melhor, eu não tinha mais a necessidade de ficar dando peito de hora em hora para ela na madrugada, para ela conseguir voltar a dormir. Finalmente ela teve a autonomia de sono que ela tanto precisava para ter longas noites de sono tranquila. Estava dando certo, estava dando resultado e eu estava muito feliz com isso. Então eu comecei a ajudar alguns familiares, algumas amigas próximas que estavam passando dificuldades assim como eu passei e assim como você está passando. E quando a vida delas mudou, elas vinham me agradecer e eu ficava tão contente e era imensamente prazeroso poder ajudar outras pessoas a superar problemas que um dia eu passei. Foi aí que eu pensei, se eu pude ajudá-las, por que eu não posso ajudar outras mães que também estão passando ou vão passar por isso que eu estou te falando? Para mim, não era normal um bebê não dormir bem, não era normal uma mamãe precisar sofrer privação de sono e ao longo do dia ainda ter que se desdobrar em 10 para dar conta de tudo. Isso não era normal para mim. E você sabia que, segundo uma pesquisa da Academia Americana de Pediatria, apenas 30% dos bebês têm problemas para dormir? Ou seja, 70% dos bebês não têm problema para dormir. É uma parcela muito menor que sofre do que eu sofri e do que você está sofrendo. Ou seja, mãe, a culpa não é sua, assim como a culpa não era minha. Eu não era uma mãe ruim. Eu não sou uma mãe ruim. Eu só não sabia que dormir é uma habilidade que se desenvolve e consolida com repetição de bons hábitos. Existe o jeito certo e o jeito errado de colocar
colocar um bebê para dormir e existem estratégias certas que ajudam o bebê a dormir melhor. Eu não conhecia nada sobre rotina, eu não sabia que o melhor presente que os pais podem dar para um bebê é a autonomia para ele conseguir dormir sem nenhuma associação e muito menos o impacto que o emocional pode ter no sono desse bebê. Eu imaginava, mas eu não sabia que podia existir um passo a passo capaz de resolver isso. A verdade é que essas informações elas deveriam e devem estar dispostas a todas as mamães para que nenhuma passe por isso. Viver com privação de sono é muito ruim, tanto para nós quanto para os nossos pequenos. E eu resolvi mudar. Bom, e eu sei que eu não posso mudar o mundo, mas eu posso mudar o meu mundo e o mundo das pessoas que estão ao meu redor. E por isso eu resolvi criar esse evento aqui para ajudar você, mamãe, que está com dificuldade para fazer o seu bebê dormir a noite toda, para ajudá-lo a dormir sem precisar mamar e para estabelecer uma rotina adequada de sono. Não é normal o seu bebê ficar acordando a noite inteira para ele mamar e ainda tirar péssimas sonecas durante o dia. Eu passo o dia inteiro ajudando muitas e muitas mães a recuperarem as suas tão sonhadas noites de sono e acabarem com o sofrimento que é a privação de sono. Espalhar essa mensagem aqui se tornou a minha missão e eu quero ajudar você também, começando por hoje. E eu vou te contar quais são os 3 maiores erros que você comete e que acabam atrapalhando o sono do seu bebê. Vamos lá? O primeiro erro é: o bebê só dorme se eu der de mamar. Antigamente, os nossos antepassados viviam em cavernas, correndo perigo, logo eles desenvolveram o hábito de acordar durante a noite. Porém, o que acontece é que hoje, graças à evolução, a gente não precisa ficar acordando à noite. Temos casa, não moramos mais em cavernas e estamos seguros dos perigos da natureza. Outro ponto que é desenvolvido pelo nosso cérebro é a questão de hábitos, de rotina. Ao estabelecer uma rotina, ou seja, ao fazer algo repetidas vezes, todos os dias, o seu cérebro se acostuma com aquilo e passa a tratar isso como normal. Eu costumo falar que o cérebro humano é a pessoa mais economista da vida. Por quê, Mayara? Porque sempre que ele puder aprender algo para jogar no automático e assim não gastar mais tanta energia pensando no que tem que fazer, ele irá fazer. Ou seja, hoje, quando você chega à sua casa, você já tem um hábito, uma rotina. Se você trabalha fora, você chega em casa, tira sua roupa, vai tomar um banho, coloca uma roupa confortável. Ou quando você está dormindo, você acorda e a primeira coisa que você faz talvez seja checar o seu celular e as notificações. Ou até mesmo o ato de ligar a luz do seu quarto quando está escuro, tomar um banho quando está sujo, escovar os dentes quando acorda. Todos esses hábitos foram criados pouco a pouco até se tornarem automáticos e naturais para o seu cérebro. E assim como esses hábitos foram construídos, o fato de que quando seu bebê chorava, você pegava ele no colo e colocava no peito ou dava mamadeira ou chupeta para ele parar de chorar e se acalmar, ele foi internalizando isso e assim foi criando um hábito. E nós chamamos esses hábitos relacionados ao sono infantil de associações do sono. É uma espécie de dependência, um estímulo que o bebê precisa para iniciar o sono ou para se manter dormindo. E essas associações são disparadamente as maiores causadoras de despertares do seu bebê na madrugada ou daquela dificuldade de colocar o seu bebê no berço para dormir. Logo, hoje em dia, ele está acostumado com o peito para dormir. Ele tem uma associação que pode estar sendo negativa para você e para ele. Por falta de conhecimento mesmo, sabe? A gente vai cometendo erros, pequenos erros que vão levando a desorganização para o bebê. Gatilho para ela. Ela tinha vários despertares, fazia cama compartilhada, não estava sendo bom nem para mim, nem para ela. Ela fazia por média de 6, 7, 8 despertares noturno, até mais. Então, mãe, não permita que o tempo passe e o seu bebê associe cada vez mais o sono com esses estímulos que vão exigir que tanto ele quanto você acordem tanto na madrugada. E o jeito mais fácil de fazer isso é substituir associações negativas por associações positivas, antes que elas se tornem cada vez piores e fiquem mais difíceis de serem retiradas. O tema era as madrugadas. Era o Luca acordar várias vezes durante a madrugada
E todas as vezes ter que mamar. Tipo, não era mamar, tipo, leite. Às vezes eu dava água mesmo para ele, só para ele ter aquela mania de sucção mesmo e voltar a dormir. Porque ele não conseguia dormir se ele não tivesse mamando ou não tivesse sugando algo. Isso precisa ser tratado. Há anos já temos estudos científicos comprovando isso que eu estou te falando. Entende, mãe? Vamos então ao segundo erro. Vou cansar o meu bebê, pois assim ele vai dormir mais durante a noite. Isso é totalmente errado, é o maior mito e engano. Os bebês, eles não dormem quanto mais cansados estão. Ao cansar o seu bebê e não identificar os horários corretos para ele dormir, você acaba estressando ele e contribuindo para a liberação de uma quantidade enorme de cortisol, o hormônio do estresse. O que acontece é que ao fazer isso, o sistema do seu neném faz o efeito contrário do que você quer. Ao invés do organismo do bebê liberar hormônios para ele dormir, ele faz o bloqueio desses hormônios ligados ao sono, como por exemplo, o hormônio da melatonina. Um bebê irritado, com o corpinho cheio de adrenalina, estresse, cortisol, não consegue relaxar e dormir. Ele perdeu o time de se acalmar. Ele acumula uma enorme pressão de sono, deseja dormir, mas não consegue. E é aí que as mamães dizem: meu bebê, ele luta contra o sono. Meu bebê odeia dormir. E isso não é verdade. Todo ser humano tem a necessidade fisiológica de dormir. O bebê, na verdade, ele luta contra o cansaço em seu corpinho. E o bebê que está cansado, ele fica extremamente irritado. E ele entra no que nós chamamos de efeito vulcânico. Isso mesmo, vulcânico. Ele tem grandes alterações hormonais que interrompem a liberação dos hormônios do sono e aumentam a secreção do hormônio que causa o estresse, o cansaço e a fadiga, impedindo que esse bebê consiga dormir. Ou mesmo que ele durma, terá um sono agitado, com vários despertares, acordando muito cedo. Isso é tudo que você não deseja para o seu bebê. Eu estou certa, mãe? É por isso que eu estou aqui hoje, para te dar uma direção e te ajudar a não errar mais. Vamos ao terceiro erro. Se o meu bebê dormir durante o dia, isso atrapalhará o sono dele à noite. Quando eu falo desse terceiro erro, eu costumo chocar as mães. Talvez esse seja o maior mito que envolve o sono dos bebês. Ele passa de geração em geração. Quem aí nunca ouviu que você deveria segurar o seu bebê acordado durante o dia para ele conseguir dormir melhor durante a noite? Ixi, eu já ouvi muito isso e acredito que você também. Não caia nessa história. Uma das maiores armas que você pode ter é conhecer o seu filho através da observação atenta. Cada bebê, de acordo com a idade, ele precisa de uma determinada quantidade de sono durante o dia. Existe uma substância química que se acumula no cérebro chamada adenosina, e essa substância precisa ser liberada a cada soneca, para então gradativamente voltar a se acumular novamente durante o tempo acordado do seu bebê. Mas o que isso quer dizer, Mayara? Se o seu bebê não tira os cochilos necessários durante o dia, uma enorme pressão de sono se acumulará em seu cérebro. E diferente do que muita gente acha, isso não faz com que o seu bebê durma muito durante a noite e com a tranquilidade que você espera. Começa a acontecer justamente um efeito contrário, uma enorme desregulação hormonal. Você terá um bebê foguete, agitado, irritado, choroso e estressado. Ele não consegue dormir, pois acontece uma confusão no seu organismo. Esse bebê não cumpriu as horas de sono de que ele tanto precisava ao longo do dia, para então chegar ao sono noturno com aquela tranquilidade e mais propenso a dormir. Nessas horas é que bate aquele desespero, não é, mamãe? E aquela sensação de impotência, perda do controle por não saber acalmar o seu bebê. No fundo, você tem aquela sensação de que está tudo errado. E eu te entendo bem. Eu sei exatamente como é esse sentimento. Todos esses erros não são tão óbvios assim para nós, não é, mamães?
Essas informações, elas deveriam ser de fácil acesso, mas não são. Elas deveriam estar disponíveis por aí, mas infelizmente elas não estão. E olha, você precisa mudar isso o quanto antes. Passar por privação de sono, tanto você quanto o seu bebê, além de ser muito cruel, é impossível de viver assim. Isso está te fazendo mal cada vez mais. O estresse, o cansaço de noites mal dormidas podem trazer problemas sérios no futuro. E olha, na próxima aula eu vou te mostrar a forma correta de fazer o seu bebê ter pelo menos 8 horas de sono por noite. Aqui o nosso tempo é escasso, por isso eu te vejo na próxima aula. Até lá e não perca!